Mais serenidade, menos ansiedade. E como tema específico para a noite de hoje, eu coloquei aqui uma pergunta. Mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Não há nada de original nesta pergunta que faço aos irmãos e irmãs. Na verdade, eu extraí esta pergunta do texto que aí está identificado. O capítulo 20 do Evangelho de João, nos versos de 11 a 13. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto sagrado. O texto começa dizendo assim: E Maria, e antes que os irmãos se perguntem quem é esta Maria, Maria Madalena. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Esse é o texto sagrado. Falar sobre serenidade talvez seja falar sobre uma das nossas maiores carências. Eu fiquei impressionado com a fala do psiquiatra Augusto Cury, quando ele diz o seguinte: as sociedades modernas vivem tempos insanos. A serenidade é um artigo de luxo. Posso fazer-lhe uma pergunta? Você é uma pessoa serena? Serenidade é o seu sobrenome. As pessoas costumam olhar para você e dizem, admirar-se da sua capacidade de manter a calma, o domínio próprio, a mansidão, o autocontrole. É você uma mulher serena? É você um homem sereno? Ou o contrário? É conhecido e reconhecido pela sua estupidez, pela forma ríspida de tratar as pessoas, por ser uma pessoa de temperamento explosivo e por qualquer coisa perde a serenidade, abre mão da serenidade com muita facilidade. Qualquer coisa consegue lhe tirar daqui. É uma expressão que usamos, não é? Tirar do sério. Eu nunca entendi por que tirar do sério, não é? Eu acho que melhor que o sério é a alegria. Quando alguma coisa ruim acontece, tira a nossa alegria. Mas eu insisto. Estamos começando uma caminhada e buscar a serenidade não vai ser algo fácil. Refletir sobre isto não será, na verdade, algo fácil. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Você só irá alcançar a serenidade quando a sua alma for curada e quando for a sua alma também liberta de tudo que demoniza a sua vida. Eu usei a expressão demonizar, o verbo demonizar, e talvez alguém se assuste. Porque na verdade nós ainda cultivamos, talvez como o impacto do filme, O Exorcista, que alguém demonizado é alguém que consegue rodar a cabeça 360 graus, pôr para fora em vômito aquela coisa verde, capaz de levitar, caminhar pelas paredes. Mas deixe-me lhe dizer, enquanto a sua alma não for curada, e tudo que é demoníaco, tudo que é desagregador da personalidade, tudo que lhe rouba, tudo que lhe mata, que esse, diz o texto sagrado, é o papel do ladrão. Ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Enquanto essas coisas não forem arrancadas de você, dificilmente você vai caminhar em direção à serenidade. É preciso, portanto, 2 coisas: cura interior e libertação espiritual. Deixe-me lhe dar um exemplo acerca do que estou aqui a dizer. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 15, a Escritura Sagrada vai falar da experiência daquele homem de Gadara. Possuído ele por uma legião de espíritos imundos, ele é restaurado pelo Senhor, ele é curado, ele é libertado. E uma das coisas para mim que mais me causa impacto no texto sagrado é exatamente essa expressão que aqui aparece. O texto diz que depois de ter sido expulso a legião daquele homem, está escrito: viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí o texto sagrado diz que ficaram com medo.
Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, em perfeito juízo, serenidade. Para um homem que passou a vida inteira num processo de autodestruição, incapaz de se relacionar com os outros, preso por cadeias, vivendo no cemitério da cidade, da região de Gadara. Esse homem, quando ele é curado interiormente, e quando ele é liberto de todas as forças demoníacas, diz o texto sagrado que ele encontra a serenidade. Você deve estar perguntando por que eu estou fazendo referência a essa experiência, se há pouco eu estava falando de Maria Madalena. Há um dado sobre Maria Madalena que para mim é extremamente importante aqui. Em Lucas, no capítulo 8, versos de 1 a 3, está escrito assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E aí começa o texto. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Eu não sei se você reparou, mas o primeiro nome da lista é o nome de Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria que nasceu na aldeia de Magdala. É a primeira referência. E há algo curioso também em torno do nome de Maria Madalena. É que imediatamente depois de ser mencionado o seu nome, o texto sagrado faz questão de fazer referência ao milagre que Deus operou na sua vida. Ela foi liberta, diz o texto sagrado, de 7 demônios que tomavam conta do seu coração e de sua alma. É errado, por exemplo, e aqui eu faço questão de dizer isso, a primeira vez que foi feita uma associação entre Maria Madalena e a mulher adúltera, na verdade isto aconteceu num discurso, num sermão do Papa Gregório, isso por volta do ano, se não me engano, 591. Não é certo identificar Maria Madalena sequer como a prostituta que ia ser apedrejada, e nem tampouco como aquela mulher que entrou na casa de Simeão e chorou aos seus pés. Não há qualquer indicação. A única relação que se faz é porque o capítulo 8, depois vem o capítulo 9, onde as histórias são narradas. Mas o que eu tenho aqui é uma referência que o início da caminhada dessa mulher foi marcado por um ato de libertação poderosa da parte do Cristo. Aquela mulher foi restaurada, ela foi curada. E diz o texto que a partir daí a sua vida pareceu tomar um novo rumo. Ela se junta ao grupo dos apóstolos, diz o texto sagrado, os 12, e engana-se quem pensa que as mulheres não participaram do ministério do Senhor. Inclusive, é possível enxergar nesse texto o fato de que essas mulheres gozavam de uma situação financeira razoável, porque elas ajudavam no sustento do grupo, elas participavam disso. Jesus resgata, portanto, o papel da mulher junto a um rabi, algo completamente estranho à noção de discipulado no primeiro século. Portanto, o que eu tenho aqui, irmãos, é a certeza de que a vida de Maria de Madalena, ela começa por esse momento de serenidade. Ela encontra a serenidade no momento em que se encontra com Cristo. Ela tem a sua alma curada, ela tem a sua alma liberta. Mas deixe-me dizer uma coisa, lembra-se daquela pergunta, por que choras? Lembra-se disso? Sempre que a serenidade parecer impossível, lembre-se de tudo quanto Deus já fez de extraordinário em sua vida. Maria Madalena podia olhar para trás e lembrar-se que um dia ela era uma mulher possuída por 7 demônios, que um dia era uma mulher que convivia com traumas e dramas interiores, demoníacos. Mas houve um momento em que Jesus tocou a sua vida e finalmente ela foi liberta. Se está difícil você manter a serenidade em função das circunstâncias e das dificuldades, eu quero desafiar você a olhar para trás e identificar os momentos em que o Senhor provou que o poder dele é maior do que qualquer outra força deste mundo. Aqui estamos, irmãos, com a certeza de que a serenidade começa aqui. Alguns de nós carrega traumas, carrega medos, carrega dificuldades de se relacionar com outras pessoas, simplesmente porque a sua alma ainda não foi curada.
E é difícil, irmãos, eu diria até impossível alcançar a serenidade sem que essas coisas sejam expulsas de dentro de você. Cada um de nós sabe os demônios que carrega, aquilo que é desagregador, aquilo que nos rouba a alegria, aquilo que furta a nossa singularidade, a nossa capacidade até de raciocinar diante das dificuldades. Mas eu quero lhe dizer que um dia Jesus lhe libertou. E essa libertação é suficiente para que você possa caminhar em direção à serenidade. Eu não posso, irmãos, me desculpe a minha limitação, mas eu não consigo entender como um homem transformado pelo Cristo, uma mulher transformada pelo Cristo, não carrega a serenidade como uma marca de seu temperamento. Porque se observarem, o fruto do Espírito Santo trabalha exatamente com isso: domínio próprio, mansidão, longanimidade. Quando eu me declaro restaurado e renovado ou regenerado pelo Senhor, mas não carrego essas marcas na minha vida, eu estou dizendo claramente: o Espírito Santo de Deus não vive de forma plena no meu coração. O que está faltando na sua vida, se não for conversão, é santificação. Mas é impossível que alguém goze da graça do Cristo e não veja exorcizado de sua alma tudo quanto é degradante, tudo quanto destrói a sua capacidade de caminhar em direção à graça de Deus. Mas me permita dizer ainda uma segunda coisa, e aí pensando sim em Maria Madalena. Aliás, eu vou dizer aos irmãos que na próxima quarta-feira eu vou começar a fazer algumas reflexões em torno de Maria Madalena. Sei que alguns foram ao cinema, já assistiram o filme, mas eu quero conversar com os irmãos sobre algumas ideias que ali são apresentadas. Fechei o parênteses. Segunda observação que quero fazer na noite de hoje: você vai precisar de serenidade para lidar com o sofrimento daqueles a quem você ama. Há pouco eu disse que a serenidade, ela é resultado, ela é fruto desse agir de Deus, que nos liberta dos nossos medos, dos nossos temores, dos nossos traumas, que cura a nossa alma. Mas há um aspecto da serenidade, que é a serenidade em relação ao outro. Não é a serenidade em relação a mim mesmo, mas a serenidade em relação ao outro. E sinceramente, já houve alguém que disse que o inferno são os outros. Aliás, eu recordo de um professor que tive, que ele costumava dizer em sala de aula que se o indivíduo, se o homem pudesse viver sozinho, sem perder o equilíbrio mental, ele não teria problemas. O homem ou a mulher, viu, irmãos? O homem ou a mulher. Mas eu insisto, você vai precisar de serenidade sim. Eu não sei como você reage quando as pessoas a quem você ama passam por alguma dificuldade ou passam por um momento de dor. Conheço alguns que, se os filhos caem, não sabem fazer absolutamente nada. E posso até mencionar, meu sogro era assim. Apesar de formado, médico, quando acontecia alguma coisa com os filhos em casa, ele fazia questão de recorrer a algum colega, porque ele mesmo não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não sei como você reage. Alguns simplesmente fogem, alguns acabam desmaiando. Aliás, há uma história que carrego do ministério passado, lá em Recife, do irmão Emídio. Emídio era muito apaixonado pela esposa. Em uma certa ocasião ela passou mal, e o Emídio foi levá-la ao hospital. Estavam só os dois, já de avançada idade, moravam sozinhos. E quando chegou no hospital, ela foi socorrida, foi atendida, olharam. E depois os médicos voltaram e disseram que estava tudo bem, que tinha sido somente um mal-estar e que ela já podia ir para casa. Só que o médico olhou para o Emídio e viu que ele não estava bem. E resolveu aferir a pressão dele. E o que aconteceu? O médico olhou para o Emídio: mas o senhor vai ficar. A sua esposa vai ter alta, mas o senhor vai ficar. Ele não estava bem. Manter serenidade quando alguém a quem eu amo está passando por um momento difícil é algo completo, é algo difícil, é algo custoso. E quando eu penso na história de Maria Madalena, sabe o que me vem à mente? Capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 25, a Bíblia diz assim: que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É preciso serenidade, não é, irmãos, para ficar junto à cruz. Mesmo quando o sentimento de impotência
toma conta de nós. Mesmo quando você percebe, eu não posso fazer absolutamente nada, eu não sei sequer o que dizer, a vontade é de ir para longe, mas o amor nos desafia a ficar perto, não longe. Mas ficar perto, irmãos, quando a dor alcança o coração de gente a quem amamos, é algo muito difícil, muito difícil. É preciso o quê? Serenidade. Eu já vi alguns casos em que a pessoa que fica ao lado, ao invés de acalmar, acaba criando mais transtorno. Ao invés de ajudar, acaba trazendo maiores dificuldades. Por quê? Porque não tem serenidade para lidar com situações assim. Mas o nosso grande desafio durante este tempo não vai ser somente exercer a serenidade na nossa relação, na sua relação com você mesmo, mas também na serenidade na relação com o outro. Há um outro momento na vida de Maria Madalena que me impressiona, irmãos, porque ela não somente ficou junto à cruz. O capítulo 15 do Evangelho de Marcos, no versículo 47, vai dizer assim: Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. O texto sagrado antes vem falando de José de Arimateia, das providências que esse discípulo, ainda que oculto de Jesus, precisou tomar para que Jesus, ou o corpo de Jesus, fosse sepultado. Lembram-se disso? Só que o texto sagrado vai dizer que Maria Madalena não ficou apenas junto à cruz. Quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz, ela acompanhou e viu onde haviam colocado o corpo de Jesus. Ela não somente, irmãos, ficou até o momento da morte, mas mesmo depois que Jesus havia morrido na cruz, ela continuou ali. Ela não se afastou nem por um instante, até que o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro. Eu não sei quais são os seus limites, eu não sei até onde você vai, mas há uma expressão linda, usada para Jesus e seu amor para conosco, que a Bíblia diz que quando Ele nos amou até o fim. Por que choras? Por mais difícil que seja a situação, não desista de quem você ama. Fique por perto. Às vezes só para juntar os cacos depois, não é? Fique por perto. Você vai acabar descobrindo algo para fazer. E essa foi a sensação que tive quando comecei a ler o texto que fala sobre a experiência ou a vida de Maria Madalena, a ressurreição de Jesus. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no verso 1, está escrito assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. É impressionante porque naquele instante ela encontrou algo que podia fazer. Parecia que àquela altura não havia mais nada a ser feito. Mas quando você permanece ao lado de alguém, ainda que em silêncio, porque não sabe o que dizer, ainda que sem poder fazer absolutamente nada, tomar nenhuma iniciativa, porque não depende de você, você não tem recursos para isso, não há nada mais abençoador nestas horas, irmãos e irmãs, do que a companhia. Eu não sei se você já esteve ao lado de alguém enfermo, moribundo, e o único desejo dele foi olhar para você e disse: segure a minha mão. Somente isto. Segurar a mão de alguém em um momento assim já faz um bem enorme. O grande problema, irmãos, é que a gente se afasta. Nos momentos em que precisamos estar juntos, nós nos afastamos. E querem saber por quê? Porque falta serenidade para lidar com o problema que o outro está enfrentando, com a dificuldade que o outro está a atravessar. Digo essas coisas e quero avançar para uma terceira colocação, terceira afirmação. Eu acredito, irmãos, que sem a serenidade é impossível manter o equilíbrio no mundo marcado por tantos altos e baixos. Impossível. Eu comecei a ler esse texto e eu fiz aqui uma relação. Eu gostaria que você acompanhasse. Você se recorda que quando essas mulheres decidiram preparar, ungir o corpo de Jesus, levaram as especiarias, saíram cedo,
elas saíram com uma preocupação. Consegue recordar qual foi a preocupação? Quem irá remover a pedra? Aquilo parecia ser um obstáculo. Como nós vamos fazer? O que nós vamos proceder? Mas aí o capítulo, que fiz referência no início do sermão, lá do Evangelho de João, no capítulo de número 20, parece nos mostrar que num primeiro momento, parece mesmo que houve algo bom acontecendo. Diz o texto, avance por favor, que quando Maria chega, isso está no primeiro verso deste capítulo, ela viu que a pedra havia sido removida. E isso é bom. Eu imagino a sensação de alegria por parte daquelas mulheres quando avistaram o sepulcro e viram que a pedra não estava mais ali. E isso foi bom. Está escrito assim no verso 1: Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Isso parecia ser bom. Só que, meus irmãos e irmãs, o texto prossegue e dizendo que o corpo não estava no sepulcro. E isto é mau. Ela observa tudo o que está ali acontecendo, vai falar imediatamente com os apóstolos vêm, percebem que o corpo não está ali. Aí diz o verso 1 que Maria então começou a chorar. E Maria estava chorando do lado de fora do sepulcro. Quando ela é indagada, por que estava chorando, repara na resposta: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E isso é mau. Só que o texto sagrado, logo depois, Jesus se revela a Maria, sinal de que Jesus estava vivo. E isso é bom. O texto sagrado vai dizer no versículo 16, que Jesus olha para Maria e diz assim um texto: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus estava vivo, e isso é bom. Só que o texto prossegue, irmãos, e Jesus então revelou que não iria permanecer com eles. E isto é mau. A Escritura Sagrada parece sugerir que Maria abraçou ao Senhor, e o Senhor olha para aquela mulher e no versículo 17 diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso não parecia ser bom. Só que o texto prossegue. E Jesus então deu a Maria Madalena uma missão. E isto é bom. Diz o texto que Maria Madalena recebeu a missão por parte do Senhor de procurar os apóstolos e testemunhar daquilo que ela havia visto. E isto é bom. O texto diz no versículo 18 que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Só que eu continuei a ler o texto. E sabe o que foi que eu descobri em Lucas capítulo 24, 11? Que os apóstolos não acreditaram em Maria Madalena. E isso, irmãos, é mau. Está escrito, mas eles não acreditaram nas mulheres. E o texto prossegue dizendo que pareceu inclusive loucura aquele discurso. Gente, tão pouco tempo, e parece que o conforto e o desconforto, a euforia e a depressão, sabe, a sensação de vitória e ao mesmo tempo de fracasso, se alternaram numa velocidade tão grande no coração daquela mulher, que a grande pergunta é como manter o equilíbrio no mundo assim. Você começa o dia e ouve uma boa notícia, põe os pés do lado de fora e descobre que aconteceu alguma tragédia. Começa a superar e resolver isso e logo depois mais uma outra situação. Como manter o equilíbrio, a serenidade no mundo que é dominado pela ansiedade, pela incerteza, pela insegurança? Esse certamente vai ser o nosso maior desafio, irmãos. Por isso, se alguém lhe pergunta por que choras, deixe-me lhe dizer: se você quiser alcançar a serenidade, você vai precisar praticar a tolerância. A tolerância com você, a tolerância com as circunstâncias e a tolerância com os outros. Lidar com um outro grupo de apóstolos, aqueles homens que pareciam ser os donos da verdade, e mesmo Maria Madalena se aproximando, e por obediência ao Senhor, testemunhando do que havia visto, não é fácil, irmãos. Quando se tem a plena consciência que eu estou fazendo a vontade de Deus.
Mas as pessoas à minha volta não reconhecem isso. Você está sendo sincero, verdadeiro, mas as pessoas duvidam da sua sinceridade. Nessas horas não é difícil, irmãos. Não é fácil, é difícil. Muito difícil manter a serenidade. Como é difícil. Eu não sei como tem sido os últimos dias da sua vida. Mas é possível que esta sucessão de altos e baixos esteja destruindo aquilo que é o seu equilíbrio interior. Lidar com gente que uma hora está bem, outra hora está mal, isso não é fácil, é desgastante. Por isso o desafio da serenidade, sim, vai passar pela tolerância, pelo exercício da perseverança, pela capacidade de lidar com aquilo que é desagradável. E alternando essas situações sempre debaixo da graça de Deus. Mas eu quero terminar com uma última palavra para os irmãos. E essa palavra é cuidado. Só isso. A palavra é cuidado. Primeiro, tenha cuidado, porque sem serenidade você não vai conseguir enxergar os anjos que Deus tem colocado em seu caminho. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. A Escritura Sagrada diz que Maria Madalena, quando chegou ao sepulcro, haviam ali dentro 2 homens. Aqueles homens, aquelas figuras conversam com ela, mas o texto sagrado dizia que eram 2 anjos. E ela não conseguia identificar que estava falando com 2 anjos enviados pelo Senhor. E às vezes, irmãos, quando nos falta serenidade, a gente não enxerga os anjos de Deus acampados. A gente não enxerga as alternativas de Deus, os recursos de Deus, o poder de Deus. Nós não enxergamos os ensinos do Senhor. E por isso nós nos desesperamos. Os seus olhos podem estar embotados. Você tem chorado tanto que não consegue enxergar as manifestações do cuidado de Deus à sua volta. Por isso tenha cuidado. A serenidade nos permite enxergar o cuidado de Deus. Sem serenidade, parece que o mundo ficou perdido. Mas quando eu disse cuidado, deixe-me dizer mais uma vez cuidado. Porque sem serenidade, você vai acabar sofrendo da síndrome do disco arranhado. Deixa eu dizer o que é que me veio ao coração. Sempre que perguntavam a Maria Madalena por que ela estava chorando, ela só tinha uma resposta. Sabe qual era? Levaram meu Senhor. E ela diz isso por mais de uma vez no texto. O sofrimento dela parece se repetir. A única coisa que ela sabe dizer é: por que você está chorando? Levaram meu Senhor. Por que você está chorando? Levaram meu Senhor. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas algumas pessoas parecem carregar uma dor da qual não quer se libertar, e justifica todos os seus sentimentos, todas as suas limitações, todas as suas carências, todas as suas inseguranças com o mesmo discurso. Levaram meu Senhor, e eu não sei onde colocar. Levaram meu Senhor, e eu não sei onde colocar. Tenha cuidado com isso, porque se seu coração não for tomado pela serenidade, você vai se tornar prisioneiro daquilo que hoje lhe incomoda. E quando o inimigo descobrir que isso desestabiliza você, sabe o que é que vai acontecer? Todos os dias ele vai atacar exatamente nisto que é a sua fragilidade. Entenderam o que eu estou dizendo? Se ele descobre que é aqui, se ele sabe que é aqui, se tocar neste lugar, ele vai destruir a sua serenidade, ele vai fazê-lo. Se nós olharmos para a experiência de Jó, era exatamente assim que ele dialogava com o Senhor. Deixe-me tocar nos seus bens, deixe-me tocar na sua saúde. Ele tenta encontrar alguma brecha, meus irmãos, alguma brecha, para destruir a serenidade do meu coração e do seu coração. Mas a última palavra ainda é cuidado. Cuidado, não continue a procurar entre os mortos aquele que está vivo. Essas palavras não são minhas. No texto de Lucas, no capítulo 24, 5, é exatamente assim que os anjos falam a Maria Madalena.
olham para ela e dizem: olha, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Eu fico impressionado como ainda hoje há quem procure Deus naquilo que está morto. É impressionante como as pessoas não percebem que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo, e porque o Senhor está vivo, Ele me deu também vitória sobre a morte. E a serenidade que eu busco é a serenidade do próprio Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, o apelo do Senhor para nós neste tempo será um só: mais serenidade e menos ansiedade. Eu queria desafiar você a cultivar hábitos, práticas que lhe acrescentem serenidade. Eu queria sugerir que ao longo dessa semana, e essa vai ser a nossa primeira tarefa da semana, sobre serenidade, que você encontre algum momento no seu dia para estar sozinho na presença de Deus. A minha sugestão é que você faça isso no amanhecer do dia. Ah, pastor, mas eu acordo muito cedo. Acorda 15 minutos antes e está tudo bem. Você vai separar algum... Por que o pastor não está sugerindo que seja a última hora do dia? Se você tem hábitos noturnos, tudo bem. Mas se você faz parte desse universo de pessoas que quando chega à noite já não tem mais fôlego para coisa alguma, o corpo está cansado, a alma está cansada, a cabeça está cansada, comece o dia com um exercício de serenidade. Você vai usar este tempo para pedir a Deus serenidade. Vai respirar, vai identificar o que precisa fazer naquele dia, vai estabelecer a sua agenda e vai dizer ao Senhor: Senhor, dá-me serenidade para este dia que começa. Agora eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou começar pela notícia ruim. Todas as vezes que alguém pede ao Senhor mais serenidade, sabe o que é que acontece? Descobriu já? Virão situações de conflito, porque ninguém aprende a ser sereno, irmãos, quando está tudo bem. Eu não sei, mas é muito ousado de nossa parte, durante este tempo, pedir ao Senhor mais serenidade, porque eu quero deixar bem claro isso: seremos provados. Está entendendo o que eu estou dizendo? Seremos provados, porque a serenidade ela só se manifesta em situações adversas. Mas há uma notícia boa: o Deus a quem servimos, irmãos, há de estar conosco. Há de estar conosco. Serenidade. E a gente pode se tornar sereno, irmãos. Uma das declarações para mim mais belas de transformação é quando a Bíblia vai dizer lá no livro de Números que Moisés foi o homem mais manso que pisou sobre a terra. Meus irmãos, deixa eu só relembrar que quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou tão irritado, tão irado com a atitude daquele egípcio, que diz o texto sagrado, que ele matou. Isso não parece um homem manso, parece, irmãos, um homem sereno. Assassino não parece ser um homem tão sereno assim. Mas sabe o que isso quer dizer? Que serenidade a gente pode aprender. Que serenidade é algo que eu posso cultivar. Ainda que hoje todo mundo em sua casa, em sua família, olhem para você e digam assim: ah, aquele é o estourado da família. Aquele é o impulsivo da família. Ninguém consegue falar com ele. E algumas vezes decidem algumas coisas sem lhe contar, porque sabem que se falar com você, não vai acontecer nada. Ou pior, o problema vai ser maior. E normalmente você só toma conhecimento depois que as coisas já aconteceram. Serenidade é algo que pode ser aprendido. A atitude dessa semana: separar algum tempo para clamar a Deus, pedindo serenidade. Amanhecer o dia colocando diante de Deus o desejo de alcançar uma vida marcada muito mais pela serenidade do que pela ansiedade. Você acredita que é possível? Que você pode terminar esse período de 3 meses, sabe?
uma pessoa mais serena do que está... Eu gostaria que você fizesse agora uma espécie de balanço. Aliás, eu vou perguntar mais. Você acredita, minha irmã, que seu marido pode se tornar uma pessoa mais serena? Você acredita, meu irmão, que a sua esposa pode se tornar uma mulher mais serena? Que seus filhos podem alcançar a serenidade? Se não acreditar, já vai ficar difícil, irmãos. A gente tem que exercitar a fé. Por isso, o nosso grande desafio nesses próximos dias, nessa caminhada, será viver uma vida com mais serenidade e menos ansiedade.